Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar um pouco mais aí sobre fertilidade. Gostaria de agradecer primeiramente o pessoal que vem assistindo os vídeos aí. A gente tenta resumir da forma mais simples possível o que é fertilidade de solo. Todo mundo sabe, quem já fez graduação, quem fez técnico agrícola, sabe que é um assunto extremamente complexo e envolve conhecimento específico da área, principalmente da área química. Mas a gente tenta trazer e fazer correlações que tentem facilitar um pouco o entendimento. Por isso até a gente usou bastante a questão da caipirinha como exemplo. Mas assim, agora vamos trazer aqui para vocês nessa aula um pouco mais do que é fertilidade de solo e como é feito os cálculos para correção. Vocês vão ver que a nossa ferramenta, a gente vai mostrar através de uma ferramenta computacional como é que se realiza cálculos estequiométricos. Então, nós não vamos fazer por enquanto no papel. Isso a gente vai deixar para aulas futuras, até pela questão da dificuldade que é. Então ela é uma aula um pouco mais teórica, mas nada preocupante. É uma aula que vocês vão ver que traz um resultado na hora de fazer a correção extremamente rápido e prático para quem trabalha nessa área. Para começar nossa aula, vamos mostrar para vocês, vamos sugerir uma lavoura hipotética aqui da nossa região oeste aqui do Paraná. É uma lavoura tradicional, né? Uma produtora de grãos, trabalhada com a agricultura convencional, manejo de solo convencional. Eu vou mostrar através agora do site, da ferramenta, como ela funciona, e aí a gente vai aprofundando, eu vou explicando quais são as partes do programa, como é que o programa realiza esses cálculos e quais são os resultados obtidos com essa ferramenta. Vocês vão ver que toda aquela nossa história para falar de caipirinha, ela tem algum sentido. Por quê? Porque quando a gente fala em fertilidade de solo, antes de mais nada a gente tem que entender o seguinte: como é que eu vou começar um processo produtivo dentro de uma lavoura? Então, quando a gente fala em fertilidade, o primeiro ponto para vocês saírem do zero para fazer qualquer produção de grãos é partir para uma análise de solo. Por quê? Porque ela vai te dar um norte, ela vai te mostrar o que você realmente tem no solo, para daí sim você começar a buscar atingir equilíbrio de fertilidade. Então, é muito fácil a gente falar de como fazer uma caipirinha bem feita. Por quê? Porque você chega lá e coloca os ingredientes. Mas e quando a caipirinha já tem os ingredientes e você precisa completar ela? Aí complica tudo, né? Porque você vai fazer você vai inserir ingredientes, mas você precisa saber quanto você pode inserir e em que quantidades. Então, quem vai me dizer isso no solo? É uma análise de solo. Ela vai mostrar o quanto eu tenho de cada nutriente e aí eu vou lá e complemento, né? Agora, a complementação na fertilidade de solo é um pouco mais difícil de você fazer. Por quê? Primeiro, todos os elementos que você precisa, cálcio, magnésio, potássio, eles não são elementos puros, elementos que você vai lá e coloca só cálcio no solo. Eles são elementos combinados com outros elementos. Então, quando a gente fala em cálcio, como é que você acrescenta cálcio e magnésio no solo? Normalmente através da calagem, através do calcário. Só que o calcário ele não é formado só por cálcio e só por magnésio. Ele é um carbonato de cálcio. Então, ele acaba tendo o cálcio através de moléculas combinadas com outros elementos, com outros átomos. Então você acaba tendo que fazer um cálculo estequiométrico para descobrir quanto uma tonelada de calcário vai fornecer no final das contas de cálcio e de magnésio. Então aí já começa a complicar, por isso que eu falei que a aula ela é um pouco mais teórica, mas você vai ver que através da ferramenta a gente consegue chegar exatamente naquela conta que eu tinha passado da proporção. Então a gente vai atingir tantos por cento de cálcio, tantos por cento de magnésio, tantos por cento de potássio. Por quê? Porque a parte de cálculo estequiométrico já está dentro da ferramenta. Então a gente só vai lá e insere os valores e depois disso faz os cálculos. Então eu convido vocês a participar agora de uma breve explanação de como a ferramenta funciona e no final do vídeo eu volto a falar com vocês, né? Apresento, coloco lá um link para vocês fazendo questionamentos, até para quem tiver interesse em conhecer mais a ferramenta, quiser se cadastrar, tiver dificuldade em se cadastrar,
pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail que eu vou passar no final do vídeo. Mas vocês vão ver que a ferramenta é extremamente eficiente. Vamos lá então? Aqui começa todo o nosso trabalho. Aqui a gente tem a tela inicial, né? Então aqui você já conhece toda a tela do sistema, né? Então não tem segredo nenhum, é um site. Você vai acessar a área restrita aqui para poder fazer. Eu vou entrar com o usuário aqui do nosso agrônomo e através da tela principal ele vai entrar então numa área de acesso restrito que vai te permitir fazer desde o início do teu trabalho, que seria começar as análises, né, as interpretações. Então você começa inserindo sempre uma nova análise e todos aqueles trabalhos que você está guardando um resultado, uma análise de calcário, ou você ainda não decidiu o tipo de correção, depois que você inseriu a análise no sistema, ele fica salvo ali dentro desse ícone aqui, análises pendentes. Bom, antes de começar, que nem eu comentei, a gente precisa de uma análise de solo, que é onde eu vou partir para o nosso estudo de fertilidade. Então, tudo começa dentro da análise. E, começando por uma análise simples, aqui eu mostro uma tela para vocês, é uma análise típica da nossa região aqui, oeste do Paraná. É um pH relativamente baixo, né, por falta principalmente de calagem, um cálcio ali de 2,9, tá? Então eu vou pegar esses dados e vou repassar aqui para o nosso sistema. Então eu vou buscar aqui, ó, começar nova análise, e aí eu vou buscar uma propriedade, vamos buscar uma propriedade aqui do nosso agrônomo. Então eu busco a área aqui e clico aqui do lado direito em nova análise. Bom, aqui é a tela onde eu preciso informar alguns dados da própria análise. Então, o lote rural daquela propriedade, eu vou colocar aqui lote rural 10, o número da amostra seria a amostra número 1, a data da análise eu vou lançar com a data de hoje e o laboratório que foi feito a análise. Vou colocar aqui o nome da nossa empresa. O pH, então como eu mostrei para vocês aqui, ó, o pH de 4,9, então eu vou inserir 4,9, vou escolher aqui a unidade, no caso aqui o nosso tradicional normalmente é cloreto de cálcio, aí eu parto para o H mais AL. Pela nossa análise aqui o H mais AL está dando 6,3, como ele está em centimol, eu digito 6,3 aqui e dou um tab, ele já automaticamente calcula o milimol. Aí ele pede o alumínio. Alumínio aqui, nosso, em 0,8. Então 0,8, tab. O nosso cálcio em 2,9. 2,9. Magnésio 1,5. O fósforo, ele não coloquei aqui pela questão de não trabalharmos por enquanto com fósforo, porque o fósforo demanda um pouco mais de aprofundamento, né? Principalmente nas questões de solubilidade desse elemento. Então eu vou colocar aqui o padrão da região aí que gira na faixa de 6 a 10. Eu vou lançar com 6 miligramas. Ele tem a opção de calcular através do fósforo resina também e tem um complemento que é o fósforo remanescente, que depois você pode pedir uma correção de fósforo através do fósforo remanescente. O potássio da nossa análise é 0,3, então está aqui 0,3. Matéria orgânica eu posso inserir tanto como carbono ou como matéria orgânica. Eu não tenho ali na análise, mas aqui eu vou lançar com 3% de matéria orgânica. O teor de argila em 70%, né? E sódio, enxofre, alguns laboratórios fornecem, no caso esse laboratório não forneceu. Então aqui ele já vai me mostrar a soma de bases, a CTC que eu tenho nesse solo e a saturação de base. Se vocês se lembrarem do vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente, a CTC aqui é onde todos esses elementos, cálcio, magnésio, hidrogênio e alumínio estão dissolvidos. A somatória de todos eles vai dar a nossa CTC. E a saturação de base é quanto cálcio, magnésio e porcento está representando dentro dessa CTC. Você pode ver que a soma dos três não chega a 50%, não chega a metade da CTC, a soma dos três elementos. Tem a opção aqui também de micronutrientes, mas eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto. Então eu clico em próximo passo e aí me aparece uma tela aqui que eu preciso confirmar alguns dados. Então aqui eu acabo
conferindo se todos os dados que eu inseri estão de acordo com a análise que eu tinha de solo, e para concluir eu dou um próximo passo aqui. E aí eu vou para uma tela que me mostra o seguinte, ele me mostra os dados da análise de solo aqui em cima, então eu tenho todas as informações da análise que eu fiz. Aqui ele está nesse campo aqui, informe o calcário. Eu começo já informando o tipo de calcário que eu quero trabalhar, ou até mesmo se eu quero trabalhar com uma associação. E aí eu posso informar os teores de óxido de cálcio, óxido de magnésio e o PRNT dos calcários que eu pretendo buscar trabalhar com eles. Isso você vai buscar onde? Dentro dos calcários que você tem disponível na sua região. Então vamos supor que você tem um calcário na sua região, um calcário dolomítico, que gira em torno de 30% de CaO e 19% de MgO. Ele já calculou para você o PN, você pode informar o PRNT. Aqui embaixo ele está pedindo o teor desejado de magnésio que você quer trabalhar na CTC. No caso, como eu comentei nos vídeos anteriores, segundo o Manual Volta, ele recomenda manter o magnésio de 10 a 15%. Né? Isso ele vai te dar uma relação entre cálcio e magnésio, entre magnésio e potássio, dentro de uma zona de equilíbrio. A saturação de base desejada. Aqui vai dentro do que o Manual Volta informa que seria o ideal para um solo do tipo argiloso, em torno de 74%. Onde busca essa soma de 74%? Se eu tiver 55 de cálcio, 15 de magnésio e 4 de potássio, eu vou conseguir atingir 74%. Esse é o objetivo que nós vamos buscar. Teor desejado de potássio. Se eu estou buscando 74%, então eu estou pretendendo buscar 4% de potássio. O tipo de corretivo que eu vou usar é o cloreto de potássio, nesse caso, e o fósforo. Aqui, depois, se você tiver fósforo remanescente, fósforo resina, você pode optar por 4 tipos de correções, mas eu não vou entrar em detalhes por enquanto. Eu vou informar aqui que eu quero fósforo de acordo com o teor de argila. Ok, eu clico em processar. E aí vem uma grande sacada do nosso sistema. Por quê? Porque agora ele me apresenta duas telas aqui. Se eu fizer essa tela aqui, ó, se eu considerar essa tela, a primeira tela, eu tenho aqui a sugestão dele de correção com calcário dolomítico, 30% de CaO e 19% de MgO. Quanto eu preciso aplicar para atingir 74%? Preciso aplicar 4.400 kg por hectare. Aí ele me dá nessa tela aqui qual é a situação atual do solo que eu tenho hoje. Quais são as relações que eu tenho hoje no solo? A relação cálcio para magnésio está em 1,93, cálcio para potássio 9,67 e magnésio para potássio 5. Se você lembrar, e aí não é difícil porque eu tenho os parâmetros aqui, ó, daquelas relações que eu falei para você, você começa a observar que as suas relações estão fora de um parâmetro médio ideal. Aí ele te dá aqui como é que vai ficar essa CTC se você fizer uma correção com esse calcário aqui, calcário dolomítico com essa proporção de CaO e MgO. Você vai atingir de cálcio 42,27%. Para magnésio você vai atingir 27,64% e potássio você vai atingir 4%. Só qual que é o problema? Não está dentro dos 55 que eu gostaria de cálcio e não está dentro dos 15 que eu gostaria de magnésio. E por isso mesmo a nossa relação aqui acaba ficando fora do parâmetro ideal, né? Bom, aí o sistema também me dá a opção de fazer então com calcário calcítico, que é o 45,3, que eu informei aqui nessa tela do lado esquerdo. Então, se eu for analisar a minha relação após a correção com esse calcário, buscando 74% de saturação, eu vou chegar nessas proporções aqui, 53,82% de cálcio e 16,18%. Vocês podem ver que eu não consegui atingir os 55,15 que eu gostaria, mas se eu aplicar esse calcário, é muito provável que eu atinja essas proporções. Não é o ideal, mas próximo de uma correção com calcário dolomítico sem critério nenhum de analisar as relações, eu estou anos-luz na frente quando se fala em fertilidade. Então aqui começa o trabalho de correção. Eu vou provavelmente fazer uma correção com o quê? Se eu clicar nesse botão emitir laudo, eu vou fazer a correção buscando trabalhar com esse calcário calcítico nessa quantidade, aplicar com esse PRNT. Mas e se eu quiser brincar um pouquinho aqui? Vamos supor que eu venho aqui e altero a saturação para 77% e dê um Enter.
vocês podem ver que aqui muda os teores. Então eu começo a trabalhar a proporção entre eles da melhor maneira possível, sempre mantendo as relações dentro dessa faixa. Por quê? Porque é isso que me garante fertilidade de solo. Então eu posso trabalhar com qualquer saturação aqui, exatamente. Se você quiser trabalhar com 81% de saturação, você vai a quanto de cálcio? Você vai a 60% de cálcio, a 16,82% de magnésio e continua nos 4% de potássio. Ah, mas eu quero mudar para 4,5% de potássio. Então você vem aqui no campo da potássio na correção e altera para 4,5%. Automaticamente o seu potássio vai passar para 4,45% e aqui embaixo ele mostra quanto você precisa aplicar para chegar nessa quantidade. Bom, aqui vocês viram que o objetivo era justamente ganhar tempo, otimizar os cálculos de estequiometria para atingir esses resultados. Antes de mais nada, a gente precisa entender que esse sistema aqui, ele está aqui como uma ferramenta para auxiliar na recomendação, mas não foge da responsabilidade do agrônomo utilizar a maneira correta de trabalhar. Então, se o agrônomo mesmo assim quiser trabalhar com calcário dolomítico, ele pode. Ele pode emitir o laudo com essa correção. Só que aqui o sistema está informando para o agrônomo, para o profissional, que se ele usar esse calcário, o teor de cálcio dele vai ficar baixo e o teor de magnésio vai ficar muito alto. E por isso as relações vão sair do equilíbrio. Posso continuar? Pode, mas aí o profissional se torna responsável por aquilo que está fazendo. Ele tem a informação correta, mas ele também sabe que se ele utilizar a informação errada, ele vai comprometer todo o trabalho dele e principalmente vai comprometer a fertilidade da lavoura. Então assim, essa aula aqui foi justamente para mostrar esses benefícios. Se eu quisesse vir aqui e trabalhar uma outra análise, poderia vir aqui em minha página inicial. Análises pendentes, elas vão ficar aqui dentro, então aqui você filtra ela, né? Escolhe a propriedade que você quer. Aí você vai escolher a propriedade aqui que esteja salvo como pendente ainda, porque você não interpretou a análise ainda. E aí você vai escolher. Bom, vamos pegar aqui qualquer uma, para tentar encontrar alguma que me dê análise com associação. Então eu vou buscar essa fazenda aqui, 4% pelo teor da argila. Então, processar. Pode ver aqui ó, que a saturação da área já está em 77%. Então o que acontece? Não cabe colocar calcário para 74%, sendo que a minha saturação já é de 77%. Então, nesse caso aqui, a não ser que eu suba a saturação para gerar uma correção com o calcário, ele não vai me dar. Agora vocês podem olhar nessa fazenda aqui, que eu tenho um problema de falta de magnésio na CTC. Eu tenho um excesso de cálcio e uma falta de magnésio. E aí acaba ficando até um pouco mais complicado, porque quando falta nutriente é fácil você repor. Agora quando sobra um, não é você que tira, né? Acaba sendo a planta. Então, nesse caso aqui é um trabalho um pouco mais delicado, porque você além de trabalhar com incremento de nutrientes, você tem que trabalhar a exportação deles também. Vou tentar buscar mais alguma aqui, para ver se eu consigo uma tela de associação para vocês. 74 aqui, jogar 4% aqui, processar. Aqui o magnésio mínimo 6%. Porque é calcário dolomítico, né? Então vamos colocar aqui um 29,19 para fazer a conta. Ó, podem ver aqui que agora está aparecendo aqui uma tela, correção com associação de calcários. Você vai definir os dois calcários que você pode aplicar lá. E aí você vem aqui, o programa já te dá, ó, por exemplo, para você associar calcário, você vai precisar aplicar 1.260 kg por hectare do calcário 29,19 e 3.927 kg do calcário 45,3. Olha aqui como você chega no resultado praticamente ideal. Eu vou conseguir 55 de cálcio, vou conseguir 15% de magnésio, vou conseguir 4% de potássio. Por quê? Porque eu estou conseguindo incluir os elementos na proporção ideal. Por quê? Porque eu tenho uma saturação baixa, eu acrescento eles na proporção que eu preciso. Eu só vou atingir essa proporção se eu trabalhar com associação. Se eu trabalhar só com calcário calcítico, me falta magnésio, e se eu trabalhar só com calcário dolomítico, me falta cálcio. Então esse é o trabalho da ferramenta. Agora,
além disso, aí você define a correção que você vai fazer emitindo o laudo. Bom, essa aqui é a ferramenta para fazer recomendação. Essa primeira aula sobre a ferramenta foi justamente para mostrar para vocês do que a ferramenta é capaz de fazer. Então ela me permite fazer cálculos estequiométricos, que eu levaria ali de 30, 40 minutos com uma prática boa já em cálculos, eu consigo realizar aqui no nosso sistema em questão de 10 segundos. Eu consigo informar, ter esse resultado. Mas as próximas aulas nós vamos abordar alguns assuntos um pouco mais complexos. Questão do fósforo no solo, questão do potássio, principalmente em áreas arenosas. As próximas aulas têm esse cunho mais aprofundado nos outros elementos. Mas a princípio a nossa recomendação de fertilidade na CTC é com essa ferramenta. Bom pessoal, então foi essa aula sobre fertilidade que eu gostaria de trazer para vocês nesse momento. Deixem os seus comentários, o seu like se você gostou do vídeo, gostou da ferramenta. Quem quiser mais informações sobre o sistema Analisolo, vocês podem acessar o site www.analisolo.com.br. Quem tiver alguma dúvida, não conseguir se cadastrar ou estiver faltando alguma informação, travou o seu cadastro no site, não está conseguindo fazer o registro, vocês podem acessar aqui esse e-mail, vocês podem encaminhar um e-mail com as dúvidas de vocês ou as sugestões. Eu vou entrar em contato com vocês, vou responder os e-mails, todos que me mandarem, mas espero que tenham gostado e que tenham visto o potencial que vocês têm hoje para atingir lavouras com altíssimo teor de fertilidade de solo, né? Isso que vai proporcionar a vocês atingirem produtividades cada vez mais altas. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou mostrar alguns depoimentos de pessoas que já utilizam a ferramenta e dos resultados que eles vêm tendo com o uso desse sistema. Vocês vão ver que lavouras com produtividades baixas hoje são lavouras exemplo, lavouras que conseguem buscar potenciais produtivos que até então nem imaginavam atingir, e a tendência é só aumentar a quantidade de lavouras que implementam esse tipo de tecnologia hoje para a produção. Deixe seu like se gostou do vídeo e espero vocês nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Muito obrigado.